Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Máximo dos Santos e também quem o acompanha. Para início de conversa, apetece-me dizer que o Partido Socialista parece que não aprende e, uma vez mais, quer politizar um tema que não deveria ser politizado e, ainda para mais, não tem muito jeito ou muita moral para isso nesta matéria. Vejamos. Por coincidência, hoje mesmo tivemos o ex-primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, em tribunal como testemunha. Outros ex-primeiros-ministros vão noutras qualidades. Ele foi como testemunha a tribunal e foi reafirmar aquilo que já se sabia. Portanto, que teve 2 encontros com o então Presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado. Num primeiro, em que Ricardo Salgado se terá queixado da pressão e da supervisão que o Banco Central estava a fazer, portanto, como se isso não tivesse a cumprir o seu papel, que era precisamente esse, e no segundo para pedir uma ajuda, nomeadamente através da Caixa Geral de Depósitos, para salvar o Banco Espírito Santo, que não estaria em boas condições. E, ao contrário daquilo que porventura terá sido a relação do então Presidente do Banco Espírito Santo com o anterior Primeiro-Ministro, em que se calhar faria mais vontades àquilo que estaria a contar que viesse a ser feito pelo seguinte, o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho disse-lhe que não e não lhe concedeu essa ajuda e, passado algum tempo, aconteceu o que aconteceu. Ou seja, isto demonstra o total afastamento da posição do Governo daquelas que são as decisões que competem ao Banco de Portugal. Por contraponto, esta postura, por contraponto àquilo que foi a postura do Governo do Partido Socialista, que ora se associa, ora se desassocia das matérias relacionadas com o novo banco e com o Banco Espírito Santo, conforme lhe convém. E um desses exemplos é precisamente este requerimento e o facto de estarmos aqui hoje, em que, segundo o próprio requerimento do Partido Socialista, que diz, e cito, este desfecho reflete o sucesso das opções adotadas a quando da venda do novo banco em 2017. Portanto, foi em 2017, quando se decidiu pela venda do novo banco, que foi o próprio Governo quem fez uma conferência de imprensa a anunciar as virtudes dessa mesma venda. Portanto, não foi o Banco de Portugal que o anunciou, não foi qualquer outra entidade, foi o Governo, através do seu Primeiro-Ministro e através do seu Ministro das Finanças, António Costa e Mário Centeno, respectivamente. E disseram nessa conferência de imprensa e no comunicado que foi emitido, e cito, que não existirá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, fim de situação. Algo que foi categoricamente desmontado e desmentido pelos trabalhos, quer da Comissão de Inquérito do novo banco, quer das próprias auditorias do Tribunal de Contas, que comprovaram que existem impactos nas contas públicas pela forma como o banco foi vendido. Mas, além disso, foi também fizeram-nos crer que este mecanismo de capital contingente, o famoso CCA, que foi criado de 3,9 mil milhões de euros, dificilmente seria utilizado. Portanto, criaram esta ideia nos portugueses que aquilo existia, mas que não estava ali para ser utilizado. Ora bem, hoje, passados todos estes anos, sabemos que foram usados 3,4 mil milhões dos perto de 3,9 mil milhões, portanto, o Partido Socialista olha para isto como numa lógica de que poupamos 400 milhões de euros àquele mecanismo, mas o que é certo é que usamos perto de 90% desse mecanismo que os governantes à data nos fizeram crer que não seria utilizado. Estava lá só para dar uma garantia, mas aquilo não seria utilizado. E aquilo também que foi apurado durante a comissão de inquérito foi que todos sabiam que aquele mecanismo ia ser utilizado nesta ordem de grandeza, ou seja, se não fosse pela totalidade, seria por um valor muito próximo disso. Quer o Governo, quer o Banco de Portugal, quer o novo banco, estavam todos conscientes disso, conforme se veio a comprovar, e os próprios documentos da Comissão Europeia eram explícitos quanto a essa matéria. Também na Comissão de Inquérito se comprovou que não se acautelou devidamente o interesse público e a correta utilização deste mecanismo. Portanto, já aqui foi aflorado, nomeadamente na audição anterior, que o contrato de venda tinha incentivos ao recurso a este mecanismo
e que várias operações foram vendidas com enorme prejuízo para este mecanismo e, consequentemente, para os portugueses. E dou aqui um exemplo da Nata 2, que isso foi noticiado, em que venda de mal parado abaixo das garantias, em que nós tivemos ativos com um valor bruto de 1,4 mil milhões de euros, com valor líquido de 242 mil milhões de euros, com ativos subjacentes que garantiam este património de 196 milhões de euros, e o novo banco vendeu por 154 mil milhões de euros, ou seja, um valor bem abaixo, não só do valor líquido dos ativos, como das próprias contragarantias que aí estavam associados. Mas, para o Partido Socialista, isto foi um sucesso. Pronto, portanto, eu penso que estamos esclarecidos quanto ao posicionamento de cada um. Para nós, um sucesso seria, os mínimos olímpicos do sucesso seria que o mecanismo não fosse de todo utilizado, que foi aquilo que nos fizeram crer. Como já estou a ultrapassar algum tempo, deixava só aqui uma questão para o Sr. Presidente responder, que é bastante importante, que é, portanto, foi recentemente emitido um comunicado do Banco de Portugal sobre a conclusão deste processo, e o que queria perguntar era se o atual Governador, Mário Centeno, se participou na deliberação do fim do CCA, como membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Isso foi avaliado o eventual conflito de interesses por ele ter participado nas negociações com a Comissão Europeia da criação do CCA e estar agora no Banco de Portugal enquanto Governador. Muito obrigado, Sr. Presidente.